Ô, Lilian, o pessoal está aqui no chat falando do som, mas eu acho que ninguém está falando ainda, né? Não, ainda não. Ok. Quando a gente puder começar, você avisa, viu, Lilian? Eu ia falar isso agora, professora Lucila. Querendo começar, a gente já deu uma tolerância de 5 minutos, né? Então, perfeito. Aqui do Centro de Apoio à Pesquisa, só você, né? Isso, Ok, então. Podemos começar? podemos sim. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. É com imensa satisfação que a gente aceitou esse convite do Centro de Apoio à Pesquisa da nossa escola, para compartilhar com vocês aspectos metodológicos no desenvolvimento de metassíntese. Eu gostaria de iniciar me apresentando e depois as duas colaboradoras que estarão comigo nessa apresentação. Eu sou professora Lucila Castanheira Nascimento, sou professora titular aqui dessa escola, vinculada ao Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública. Vou pedir para a Ana Carolina e a Riquele se apresentarem. Boa tarde a todos. Eu sou a Ana Carolina, egressa da IERB, fiz a graduação aí, também egressa do programa de doutorado, atualmente doutora, fui orientanda da professora Lucila, desde o segundo ano de graduação, na verdade, e hoje eu vim compartilhar um pouco da minha experiência, a experiência do grupo da professora Lucila, em construir metassíntese. Agradeço mais uma vez pelo convite, em meu nome, também agradeço à comissão e à professora Lucila. Obrigada. Boa tarde a todos, eu sou a Riquele, sou atualmente doutoranda do programa Enfermagem e Saúde Pública, fiz mestrado aqui na ERP, no programa Enfermagem Fundamental, sou graduada e especialista em enfermagem oncológica pela Universidade Federal de Uberlândia, e estou desenvolvendo o meu doutorado com a professora Lucila desde 2018, e agradeço muito ao Senapec e à professora Lucila pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando a experiência que a gente vem desenvolvendo ao longo desses últimos anos, desses últimos quase 5 anos, né, desenvolvendo metassíntese. Ao longo desse processo, a gente já desenvolveu alguns trabalhos, né, alguns já estão publicados, outros ainda estão em fase de publicação, e é um imenso prazer estar aqui com vocês essa tarde. Obrigada, Ana Carolina e Riquele. Então, eu gostaria de iniciar, né, esse diálogo, né, dessa oportunidade que a gente tem de compartilhar nossa experiência, dizendo primeiro de que contexto, né, e de que perspectiva a gente parte para falar sobre a metassíntese, né? Eu acho que, primeiro, eu gostaria de reconhecer todo o investimento do Senapec, da nossa escola, né? Oportunizando aos nossos pós-graduandos, aos nossos graduandos, a toda a comunidade da escola, essa oportunidade que nós temos tido de discutir os métodos de síntese de conhecimento, né? E para aqueles que estão aqui conosco hoje, nos prestigiando e não tiveram a oportunidade de compartilhar com as professoras que nos antecederam, por exemplo, a professora Renata, a professora Karina, eu estimulo fortemente que vocês visitem o site da nossa escola e que tenham a oportunidade de ouvir sobre os métodos de síntese de conhecimento, né? A gente parte hoje na nossa apresentação, na nossa discussão, desse conhecimento que foi já compartilhado com vocês, né? Por isso, inclusive, a gente suprimiu uma etapa inicial aqui da nossa apresentação, que a gente considera ser essencial, que perpassa sobre a descrição, né, das características principais e dos objetivos dos métodos de síntese de conhecimento, né?
como algumas revisões, por exemplo, as revisões narrativa, revisão integrativa, revisão de escopo, a revisão sistemática, né? Umbrella Review, enfim, nós temos vários tipos de métodos de síntese de conhecimento. E por que a gente pensou em iniciar dessa forma, né? Porque a gente parte do princípio que para a gente decidir com segurança qual é o tipo de revisão que a gente vai precisar desenvolver, que mais se adequa ao objetivo da nossa proposta de pesquisa, a gente precisa conhecer os objetivos delas, né? Senão, por exemplo, eu posso pensar, eu gostei bastante de uma metassíntese, eu acho que vou querer desenvolver uma metassíntese a partir de agora, né? Mas será que essa metassíntese, ela se adequa mesmo à minha proposta de pesquisa? Será que essa é a melhor forma de eu justificar a minha, por exemplo, lacuna, né, do conhecimento e, consequentemente, a minha pesquisa? Então, acho que essa é uma condição que a gente precisa aqui deixar, assim, claro com vocês, compartilhar essa perspectiva, que quanto mais a gente entra em contato com esses tipos de método, mais a gente tem segurança, mais a gente pode, vamos dizer assim, incrementar a justificativa da nossa pesquisa. Então, nesse sentido, a gente pode pensar na metassíntese, né, em algumas características que ela apresenta, que tem que ser congruente com a pesquisa que eu vou desenvolver, por exemplo, né? Então, a metassíntese, ela é uma síntese de estudos qualitativos. Pode voltar, Carol? Deixa lá por enquanto, vou caminhar um pouquinho. Ela é uma síntese, eu estou adiantando um pouquinho, de estudos qualitativos. E, por exemplo, a gente muitas vezes vê alguns, ou ouve, né, alguns estudantes compartilhar conosco, eu gostaria de desenvolver, às vezes, uma revisão integrativa, uma metassíntese, mas eu não sei bem o que eu preciso fazer, se é uma revisão de escopo, né? E se eu tenho uma pesquisa, um projeto de pesquisa que privilegia, né, a descoberta de aspectos de um fenômeno, né, mais subjetivo, que está vinculado à experiência dos meus participantes, eu preciso pensar, nossa, será que então cabe uma metassíntese ou eu vou partir para outro método de síntese de conhecimento, né? Então, eu preciso de um apoio de uma revisão. E aí a gente pode, com certeza, iniciar por uma revisão narrativa, né? Uma primeira aproximação daquele objeto de estudo. Muitas vezes a gente inicia com uma revisão narrativa, né? E a gente tem sempre discutido isso, né? Que às vezes essa primeira aproximação, ela precisa ser feita por uma submissão de um projeto para uma agência de fomento, para um preparo de um projeto, às vezes de iniciação científica. Então, é uma primeira aproximação. Por que a gente diz isso, gente? Desenvolver estudos de revisão requer um investimento muito grande. E, às vezes, isso vai durar mais de ano, então precisa ser planejado, precisamos saber se cabe naquele período em que, por exemplo, um pós-graduando, um mestrando, tem para desenvolver aquele estudo de revisão, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, não é fácil desenvolver revisão. As revisões, elas são necessárias, elas são nossas aliadas, os métodos de síntese de conhecimento são nossos aliados para justificar a nossa pesquisa, para demonstrar, para apresentar a nossa lacuna do conhecimento. Mas eu preciso entender que para eu desenvolver, por exemplo, uma metassíntese, eu preciso estar desenvolvendo um projeto de pesquisa que tem na sua essência, né, a descoberta de aspectos subjetivos e, em sua maioria, vinculados a experiências de participantes dentro de um determinado contexto, por exemplo, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui
trabalho da Ana Carolina, o objeto de estudo da Ana Carolina era a esperança em famílias de crianças e adolescentes com doença crônica, né? O objeto de estudo da Richelle é a qualidade de vida subjetiva, na sua perspectiva subjetiva, na sobrevivência do câncer, né? Então, ambos os exemplos, ambas as pesquisas, se beneficiaram de metassínteses, de sínteses de estudos qualitativos, para a gente entender que corpo de conhecimento já existe sobre essa temática e quais são as lacunas do conhecimento que nós, pesquisadores, precisamos ainda, né, conhecer, ainda desenvolver, tá? Então, acho que esse é uma condição essencial e precisamos partir disso. Então, partindo dessa linha de base, né, que a gente já tem, então, uma congruência de que método de síntese de conhecimento eu preciso desenvolver, nós vamos hoje discutir com vocês, além da fundamentação da metassíntese, o que ela se propõe, como é que a gente pode também facilitar para vocês a identificação de outras metassínteses ou de outros estudos de síntese de estudos qualitativos que estão já produzidos na literatura, né? Como é que, por exemplo, eu vou afirmar, ou com qual propriedade eu consigo afirmar que eu não tenho outros grupos de pesquisa, por exemplo, desenvolvendo sínteses de estudos qualitativos voltados para o meu objeto de estudo, tá? Então, nós vamos discutir um pouco das nomenclaturas em relação a isso e partiremos para a etapa da elaboração da metassíntese, desde a elaboração da estratégia de busca, da pergunta de pesquisa, até a síntese do conhecimento propriamente dito, e algumas considerações finais. Então, é importante a gente reforçar que o que a gente compartilha com vocês hoje parte da nossa experiência, da experiência do nosso grupo de pesquisa, né, a partir aí desde acho que 2017, nos últimos anos, e mais uma vez a gente reitera a necessidade da gente estar sempre em contato com este corpo de conhecimento, né, com essas mudanças metodológicas que os métodos sempre estão empreendendo, né? Às vezes a gente participa de um curso, alguma coisa no ano passado, acho que 6 meses depois a gente já percebe uma mudança muito rápida, né? A gente tem um incremento muito grande das plataformas de registros, né, de síntese de conhecimento, por exemplo, de revisões de uma forma geral. A gente tem atualizações constantes nos gerenciadores de referências. A gente tem outras ferramentas que nos ajudam no processo, às vezes, de seleção, de triagem. Então, como é que eu consigo ficar atualizado em tudo isso? Eu costumo dizer que eu acho que aí a gente lembra e reforça a necessidade de estar inserido sempre num grupo de pesquisa, porque fazer revisão, desenvolver revisão, requer uma equipe de pesquisa muito bem treinada e alinhada. E mais que isso, a gente precisa reconhecer que determinados membros do nosso grupo de pesquisa têm que ter uma dedicação para manter-se atualizado nesses tipos de método, né? Não dá para a gente... Por que eu digo que não dá para simplesmente vou fazer uma revisão e partir para isso? Porque hoje nós vivemos numa escassez muito grande de recursos. Nós temos escassez de recursos financeiros, nós temos limitações de recursos humanos, né? E não dá para a gente finalizar uma revisão tendo disponível as etapas de excelência e o rigor que se espera em cada um desses métodos, e depois chegar ao final, né, submeter para um periódico, com certeza qualificado, e receber feedback dos consultores perguntando: mas por que você não avaliou a qualidade dos estudos? Por que você elegeu essas bases de dados? Por que você não fez uma busca com mais de um pesquisador e de forma independente, né? Então, que tipo de informação a gente precisa
obter e conhecer para que a gente parta para o desenvolvimento de qualquer tipo de revisão, tendo a certeza que eu tenho um caminho que vai mostrar que aquela revisão foi desenvolvida com o rigor necessário, atendendo aos aspectos mínimos que se espera de um desenvolvimento de revisão. Ok? Vocês podem interromper a gente, eu conversei com a Ana Carolina e Riquelme, a gente acha que algumas dúvidas a gente não tem que esperar o final da apresentação, que às vezes a gente perde a oportunidade, tá bom? Então, vamos seguindo. Então, para reforçar, né, eu já me adiantei anteriormente, a metassíntese, né, é um método de síntese de conhecimento que ela parte de estudos qualitativos, né? A amostra que nós vamos selecionar, os estudos que nos interessam, são estudos qualitativos, né? E vejam que muitas vezes a gente precisa, às vezes, recuar e entender que tipo de estudo qualitativo eu posso esperar na literatura, né? E por que eu digo isso? Porque nós temos estudos qualitativos desenvolvidos com determinadas abordagens e referenciais teóricos que são mais conhecidos, né, dos pesquisadores. E nós temos também estudos qualitativos que são estudos qualitativos genéricos, né? Eles muitas vezes não têm um referencial teórico, ele não parte, por exemplo, não é um estudo fenomenológico, não é um estudo de teoria fundamentada em bases, não é um estudo que utilizou interacionismo simbólico, é um estudo descritivo, genérico, nós temos a definição desse tipo de estudo, mas o que nós temos estudado e visto na literatura é que os estudos qualitativos genéricos, eles também trazem uma contribuição no conhecimento e eles não devem ser descartados, né? E aí a gente abre um parênteses, porque as decisões que a gente toma ao longo do desenvolvimento de qualquer tipo de revisão, ela tem que estar clara para a equipe de pesquisa, né? E a minha decisão de incluir, por exemplo, um estudo qualitativo genérico, parte muitas vezes da análise de que objeto de estudo eu estou interessado, né? Por exemplo, eu posso querer desenvolver um estudo qualitativo cujo objeto de investigação é a fadiga por compaixão, mas na perspectiva subjetiva, né? Não temos quase nenhum estudo sobre fadiga por compaixão na literatura nacional, e temos alguns na literatura internacional. Então, se eu já parto, né, do princípio, e mesmo a busca me mostra essa carência de estudos, mas vejam só, um outro parênteses, eu preciso saber se o número de estudos que eu tenho disponível sobre esta temática também justifica uma revisão, né, uma metassíntese. Então, se eu já tenho, partindo do princípio que eu já olhei tudo isso, né, eu tenho um corpo de conhecimento que vai se beneficiar da síntese de conhecimento deste tipo de metassíntese, né, e mesmo que eu tenha, às vezes, 3, 4, 5 estudos qualitativos genéricos, se estiver claro para a equipe de pesquisa que nós vamos incluir esse tipo de estudo qualitativo, eu devo registrar tudo isso no método, né? O método é o coração de um estudo de revisão, no meu ponto de vista. E nós devemos registrar todas as etapas, né? E depois nós vamos falar mais para frente o que pode nos ajudar a clarear ainda mais a descrição desse método, tá? Então, a metassíntese é uma síntese de estudos qualitativos em que nós, pesquisadores, realizamos um diálogo interpretativo entre esses estudos originais. E eles nos trazem uma possibilidade de construir um conhecimento, não é só uma síntese dos estudos que está lá, é a construção de um novo conhecimento, principalmente a partir do diálogo que é possível quando eu olho para diferentes áreas do conhecimento. Então, eu tenho, às vezes, estudos, né? Eu posso olhar para a fadiga por compaixão,
desenvolvido por um grupo de enfermeiros, por exemplo, e posso olhar para a fadiga por compaixão desenvolvido na área da psicologia, né? Na antropologia. Então, há uma possibilidade de diálogo entre as áreas do conhecimento, entre diversas metodologias, né, abordagens metodológicas. Eu olho para o mesmo fenômeno a partir de diferentes lentes. Eu tenho uma possibilidade de agregar um número, né, e uma variabilidade de características desses participantes. Então, na nossa área, por exemplo, que a gente desenvolve estudos com adolescentes, com crianças. Então, será que eu tenho estudos qualitativos olhando para a sobrevivência na perspectiva do adolescente, que é diferente de falar de sobrevivência na perspectiva de uma criança, por exemplo, né? Faixas etárias distintas, né? E lentes interpretativas, né? Então, esta possibilidade de diálogo enriquece ainda mais esse conhecimento novo que é produzido. E, com certeza, se a gente olha os estudos originais e as suas limitações, quando a gente faz esta interpretação, tendo como base essa amplitude de áreas de conhecimento, metodologias, interpretações e participantes, nós, com certeza, contrabalanceamos as limitações dos estudos primários, né, dos estudos originais. E é possível a gente, então, conhecer de forma mais aprofundada, mais convincente, os fenômenos que eu me proponho a descobrir. Por favor, Carol. Então, a metassíntese, ela traz uma série de contribuições para nós, né? Para a enfermagem, para as áreas afins, a partir, então, dessa possibilidade da gente construir um novo conhecimento e fazer novas interpretações, né? Então, ela traz evidências que apoiam a prática clínica, ela apoia o desenvolvimento de intervenções, processos de decisões, inclusive para o desenvolvimento de políticas públicas, né? Um exemplo que a gente pode dar é a partir do trabalho da Riquelme. A nossa intenção, então, é olhar, por exemplo, que tipo de modelos de cuidado existe para a sobrevivência no mundo e particularmente no Brasil. Como é que os sobreviventes de câncer estão sendo cuidados, né? E o que, a partir do nosso estudo empírico, nós podemos, aliado à metassíntese, construir em termos de apoiar, né, o desenvolvimento de políticas públicas, né? E também a metassíntese nos apoia na identificação de lacunas para o desenvolvimento de futuras pesquisas. Tá? Podemos continuar? Acho que sim, né? Então, avançando aí na nossa proposta da nossa tarde, a gente agora chama a atenção de vocês para as formas, né, ou as nomenclaturas que vocês poderão identificar síntese de estudos qualitativos. E por que isso é importante? Quando a gente conhece, né, não só o nosso fenômeno de interesse, nosso objeto de estudo, mas o que a gente quer desenvolver, a gente precisa colocar em prática esse conhecimento, até para a gente ter certeza que nós capturamos, né, o maior número ou que existe daquele tema, né, relacionado. Então, por exemplo, será que eu preciso saber se outro grupo de pesquisa está desenvolvendo uma síntese de estudos qualitativos com o mesmo objeto que o meu? Preciso. Então, eu preciso fazer o quê? Uma busca muito grande para eu ter este primeiro reconhecimento. Então, eu posso identificar na literatura o título, né, das metassínteses, e às vezes põe metassíntese de alguma coisa, ou a participação ou envolvimento do pai no cuidado da criança com transtorno do espectro autista, uma metassíntese. Eu posso chamar de metassíntese qualitativa, revisão de estudos qualitativos, sistemática de estudos qualitativos, síntese temática de estudos qualitativos. E como é que eu tomo essa decisão, né? Então, na nossa experiência, a gente tem observado que alguns periódicos, né, a gente precisa escolher o nosso periódico, a gente precisa saber se faz parte do escopo daquela revista, esse tipo de revisão, se está aceitando revisão, né? Por
Por quê? Porque eu construí um estudo, né, com base onde eu quero publicá-lo no futuro, eu já vou fazendo adequações que estão congruentes com aquele periódico. E muitas vezes a gente também recebe feedback dos consultores e a gente percebe que metassíntese não é um método de síntese de conhecimento muito conhecida dos consultores. A gente já percebeu dificuldades, né, ou confusões com outros tipos de revisão, às vezes confunde com revisão integrativa, e às vezes a gente recebe, olha, eu percebi que o estudo do fulano e dos colaboradores não foi incluído na sua metassíntese, mas é um estudo quantitativo, então a gente precisa também, nesse processo de diálogo com os consultores e com a revista, também ser instrumentos de disseminação das etapas do desenvolvimento e do objetivo das metassínteses, né? Tem a ver também com os autores que eu vou escolher, com o método que eu vou escolher para desenvolver a metassíntese. Se eu escolho, por exemplo, um autor que traz, dentre as suas etapas do desenvolvimento, que o produto final da metassíntese deve ser apresentado em forma de temas analíticos para ser congruente ao método, eu posso discriminar no meu título do meu estudo, que é síntese temática de estudos qualitativos, por exemplo, tá? Então, o que a gente gostaria de compartilhar aqui com vocês? Que vocês primeiro precisam buscar todos esses tipos de possibilidades para ver se não existe já uma síntese de estudos qualitativos voltado para o objeto de estudo que vocês estão interessados. Então, busquem metassíntese, busquem todos esses tipos de possibilidades que vocês estão vendo aqui, porque a gente precisa ter certeza, óbvio, né, já foi falado em outras oportunidades aqui das nossas colegas, como eu mencionei, mas a gente também tem a obrigação de buscarem, por exemplo, em plataforma de registros de protocolos de revisões, se não tem alguma metassíntese sendo publicada, ou sendo desenvolvida, desculpa, já por outro grupo de pesquisa, tá? Isso a gente fez, por exemplo, na metassíntese da Ana Carolina, nós publicamos nós registramos a metassíntese dela, e quando a gente foi publicar, ela está publicada no Journal of Advanced Nursing, lá está o registro da metassíntese na plataforma, tá? Então, duas coisas a gente não pode deixar de fazer. Buscar metassíntese com diversas nomenclaturas na literatura e ainda buscar em plataformas, né, de registro se eu não tenho uma sendo desenvolvida com objeto de estudo, tá? Tudo isso eu preciso, por quê? Para justificar o desenvolvimento da minha metassíntese, ok? Agora, então, a gente vai passar para as etapas de elaboração da metassíntese. A Ana Carolina vai começar com a definição do problema e a gente vai até os artigos selecionados. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Então, reiterando o que a professora Lucila disse, é importante, quando a gente vai começar a escrever uma metassíntese, essa questão da adequação da nossa questão de pesquisa com o método. Então, como ela disse, vocês podem entrar em contato, né, com as outras palestras aqui do Senapec, para vocês entenderem as diferenças entre os tipos de revisões e verem se a questão de pesquisa de vocês, o objetivo está congruente com esse tipo de método que a gente vai aprofundar. Aqui, especificamente, nós vamos apresentar as 5 etapas para construção e desenvolvimento da metassíntese. Reitero também que a professora Lucila falou da importância de se escrever um protocolo, né, da metassíntese com todas essas etapas antes de finalizar todo o seu desenvolvimento. E também a importância de registrar esse protocolo para que outros pesquisadores saibam que a gente está desenvolvendo, realizando esse tipo de estudo e ele não seja replicado em outro local, né, sem necessidade, já que tem uma equipe de pesquisa trabalhando nele. Eu e a Riquelme, a professora Lucila, temos experiência com diversos trabalhos, né, diversas metassínteses no grupo, com diversas temáticas, mas especificamente o meu doutorado, a primeira parte dele, foi o desenvolvimento de uma metassíntese. Então, aqui vou compartilhar com vocês essas experiências
E também destacar que é algo que a gente vai aprendendo dia a dia, porque a cada metassíntese a gente vai se aprimorando, né? Vai aprendendo com o grupo e vai conhecendo as novas evidências para a construção dessa revisão. A primeira etapa, então, seria a definição do problema e elaboração da questão de pesquisa, seguida da busca sistematizada e seleção dos artigos a serem analisados. Depois a gente tem que fazer uma avaliação dos artigos selecionados, extrair e analisar esses dados e, por fim, elaborar a síntese. A primeira etapa, que é a definição do problema, então a gente tem que identificar esse problema a ser estudado, que geralmente é um problema que a gente se questiona da nossa prática clínica. E a metassíntese, então, ela pode ser, assim, a parte inicial, que vai trazer evidências para depois vocês sustentarem, né, um estudo empírico, principalmente um estudo empírico qualitativo. E aí, quando a gente pensa, agora, como eu construo minha questão de pesquisa? Que estrutura na hora de escrever a questão de pesquisa? Eu sempre falo que quando a gente está aprendendo, iniciando, né, nessa área de pesquisa, a questão de pesquisa fica muito clara na nossa cabeça. E quando a gente vai explicar para o outro, exteriorizá-la de forma escrita ou falada, fica mais complicado. Isso está tão claro na nossa mente, mas às vezes é difícil de explicar, colocar em palavras. Então, existem estruturas que nos auxiliam a construir a questão de pesquisa de uma forma sistematizada, que seja congruente com o método da metassíntese. Então, isso nos leva ao segundo passo, que é a busca sistematizada e seleção dos artigos a serem analisados. Existem diversos acrônimos são ferramentas com estruturas que nos auxiliam a construir a questão de pesquisa e estratégia de busca. Existe, então, o acrônimo PICO, que é muito conhecido, utilizado em pesquisas quantitativas, e um acrônimo específico para pesquisas qualitativas, revisões como metassíntese, é o acrônimo SPIDER. O SPIDER, então, tem essas letras que estão destacadas aqui em negrito, sendo o S, sample, que é a amostra, o P, o fenômeno de interesse, o D, o design, o desenho aí do estudo, o E seria a avaliação, o resultado, e o R, o tipo de pesquisa. Nós trouxemos um exemplo que quando a gente usa essa ferramenta para estruturar a nossa questão de pesquisa, nosso objetivo na metassíntese, a gente consegue contemplar todas as características nessa estrutura que ficam congruentes com o método. Então, eu trouxe um exemplo do estudo publicado pela Raquel durante o mestrado dela, que é o S seria sobreviventes do câncer adultos e idosos. Aqui ela traz, então, a população que ela gostaria de explorar durante a revisão, durante a metassíntese. O fenômeno de interesse que ela queria abordar durante a metassíntese era a qualidade de vida. E aí, o desenho dos estudos métodos qualitativos, ela gostaria de ver a experiência da qualidade de vida dessa população, e o tipo de pesquisa são pesquisas qualitativas. Quando a gente coloca nessa estrutura bem delimitada, a gente consegue escrever claramente nossa questão de pesquisa e, consequentemente, nosso objetivo. Então, a questão de pesquisa dela seria: quais são as evidências qualitativas sobre a experiência da qualidade de vida de sobreviventes do câncer adulto e idosos? Vocês podem ver aqui que estão contempladas todas as características da ferramenta SPIDER dentro dessa questão de pesquisa. Dessa forma, quando a gente lê a questão de pesquisa, já fica claro que vai ser desenvolvida uma metassíntese a partir dessa questão. É claro que, conforme o artigo vai sendo submetido, refinado, a gente pode sintetizar a forma de escrever a questão de pesquisa, até tirando essa questão de evidências qualitativas, já que quando a gente fala a palavra experiência e qualidade de vida já remete a algo subjetivo, a algo da pesquisa qualitativa, mas para vocês verem que há um início, um passo que estrutura a nossa questão e nos auxilia tanto na construção da questão de pesquisa, quanto para a estratégia de busca, que vai ter palavras-chave e descritores relacionados a essa estrutura SPIDER, a amostra, o fenômeno de interesse, o desenho, a avaliação e o tipo de pesquisa. Então, para iniciar, a gente já construiu nossa questão de pesquisa com todas aquelas características, montou nosso objetivo, e aí a gente tem que selecionar os descritores e palavras-chave e, consequentemente, as bases de dados. Quando a gente pensa nas bases de dados, existem algumas que são mais evidentes assim, na área da saúde. O PubMed, uma grande base de dados médica da área da saúde, correlatos. O Linux, que é uma base de dados da área da saúde, da região da América Latina e Caribe. PsycInfo, que é uma base de dados da área da psicologia, onde tem diversos
estudos dessas questões subjetivas, né, que são interessantes para a metassíntese. A base Sinon, que é uma base de dados da enfermagem, contendo muitos estudos da nossa área e das áreas correlatas. E temos a Embase, que é uma base mais clínica. Ali tem estudos mais clínicos, porém é sempre interessante dar uma pesquisada, olhar se aquela base tem essa questão de estudos que te interessam. Eu falei essas bases inicialmente porque são bases de áreas da saúde. E a gente tem que ter em mente, quando a gente vai escolher essas bases, a gente tem que tomar uma decisão consciente, sabendo, então, qual é o objetivo dessa base, que tipo de estudo ela pode trazer, e aí a gente decide se seria interessante ou não inserir na nossa metassíntese. Geralmente, no nosso grupo de pesquisa, a gente insere no mínimo 3 bases de dados, mas já chegamos a utilizar 7 bases de dados diferentes. Então, não tem essa questão, qual que é o limite máximo, o limite mínimo. Depende dos recursos que vocês vão explorar, né? Desculpa, os recursos que vocês têm para explorar essa questão, o fenômeno de interesse de vocês. Mas já adianto que você ter uma base de dados só ou 2 enfraquece muito, né? Traz muitas limitações para a revisão. Essas bases de dados, que são de áreas da saúde, elas têm seus próprios descritores. Por exemplo, o PubMed tem um descritor MESH, o Lilacs tem um descritor DEX, que são descritores já de cada base de dados que trazem as palavras corretas para cada termo que você quer buscar. A Psycinfo tem os assuntos dela, né? O Apathesaurus, que é um dicionário só da Psycinfo, o Sinon tem o título Sinon. Então, a gente já tem os próprios descritores das bases e cabe ao pesquisador, ao grupo de pesquisa, conhecer os descritores das bases para poder construir uma estratégia de busca considerando essas palavras, assim como as palavras-chave que estão relacionadas à temática. Então, é importante que quando você vá construir uma estratégia de busca, você também leia um pouco sobre o assunto antes, para você conhecer as palavras mais utilizadas naquele assunto, para construir uma estratégia de busca robusta e relacionada com aquela área. E eu sempre dou um exemplo do câncer. A gente estuda muito câncer no nosso grupo, câncer infanto-juvenil, mas quando a gente lê os estudos sobre o câncer, eles não utilizam um descritor que é neoplasia, eles usam a palavra-chave que é câncer. Então, sabendo disso previamente, eu já coloco uma palavra-chave ali que está relacionada e que vai trazer muitos artigos na minha busca e vai agregar, então, artigos para a minha metassíntese. Outra questão, outro exemplo que eu sempre dou é a questão de você testar um pouco essa estratégia de busca antes de você finalizar a estrutura dela, porque no meu doutorado, por exemplo, eu trabalhei com famílias de crianças e adolescentes com doenças crônicas. E eu decidi colocar uma palavra que era múltiplas doenças crônicas. Quando eu testei uma estratégia de busca, eu vi que esse tipo de palavra trazia mais estudos de idosos, onde os idosos têm múltiplas doenças crônicas ao mesmo tempo, por exemplo, diabetes, hipertensão, e não somente aquelas doenças da pediatria. Então, sujava um pouco a minha busca, eu retirei a palavra e a busca ficou mais sensível. Então, vocês têm que ter essa criticidade na hora de montar a estratégia de busca e também pensar nas bases de dados multidisciplinares, como o Web of Science e Scopus. Elas não têm descritores específicos por serem bases multidisciplinares, mas trazem aí uma gama de artigos importantíssimos. Lembrando aqui que a gente pode construir uma estratégia de busca para uma base de dados, por exemplo, o PubMed, e depois ir adaptando a estratégia de busca para as outras bases de dados, baseada nas especificidades de cada base. Para isso, a gente tem que conhecer, estudar cada base de dados, participar de cursos da biblioteca, conversar com a bibliotecária, mas é importante que quem detém o conhecimento da área, do fenômeno, tem que ser o grupo de pesquisa, porque a bibliotecária, ela sabe sobre as bases, como utilizar, mas nós que temos que ter a criticidade para o uso de palavras e onde a gente vai decidir buscar os artigos. Seguindo, então, a gente passa para o próximo passo, que é a seleção dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos. Então, a gente já construiu a questão de pesquisa, a gente já construiu estratégia de busca, tudo isso tem que estar escrito no protocolo, e aí a gente tem que escrever no nosso protocolo e também depois desenvolver os critérios de inclusão e exclusão para selecionar os estudos. Então, para a gente fazer essa seleção, a gente tem que ser crítico e descrever claramente os nossos critérios, porque na hora da gente selecionar os artigos, a gente vai fazer isso de maneira conjunta. Então, serão 2 revisores de forma independente. Então, tem que estar claro para todos do grupo de pesquisa quais vão ser os critérios.
Os critérios sempre têm que estar coerentes com o objetivo. A gente colocou lá no objetivo que eram adultos e idosos, então nos critérios tem que deixar claro quem é esse adulto idoso, qual é a faixa etária. A gente falou sobreviventes do câncer, o que seria, qual a descrição de sobreviventes do câncer? Então, trazer definições claras, autores que tenham esses conceitos, e deixar claro isso no objetivo. E aí a gente pode se basear nos estudos prévios, porque se a gente vai incluir estudos já publicados, a gente tem que ter uma noção. Quando fala, por exemplo, crianças e adolescentes com câncer, o que eles estão considerando como crianças e adolescentes? Qual a idade mínima? Qual a idade máxima? Que tipo de cânceres entram ali? Então, essa criticidade que a gente tem que ter na hora de escrever os critérios de inclusão e exclusão para ficar coerente com o nosso objetivo. Alguma dúvida até aqui? Então, eu passo agora para a próxima decisão, nessa segunda etapa, que a gente ainda vai selecionar os artigos a serem analisados, são os limites da busca. Geralmente, os principais limites são ano de publicação e idioma. O ano de publicação, ele tem que ser uma decisão consciente da equipe de pesquisa, porque a gente tem um limite inicial e um limite final. O limite inicial, ele tem que ser tomado assim, decidido com cuidado, porque a gente pode abrir, não colocar limite, e deixar o primeiro artigo que aparecer publicado sobre aquela temática, e a gente vai ter até uma linha do tempo de quando se iniciou, explorar esse fenômeno com estudos qualitativos, ou às vezes a gente tem um marco. No nosso grupo de pesquisa, a gente tem experiência com uma metassíntese, que ela está sendo desenvolvida para atualizar outra. Então, já tinha uma metassíntese que tinha incluído estudos até 2012, então a gente partiu desse marco, desse estudo pregresso que tinha incluído estudos até 2012. Então, deixar claro para o leitor qual foi esse limite. E o limite final, agora mais recentemente, a gente vem vendo aí a tendência das revistas, dos pareceristas, é deixar o mais próximo possível da data da publicação. Então, por exemplo, nós vamos ter aquele artigo publicado em dezembro de 2022. O máximo que a gente conseguir incluir de estudos de 2022 antes da publicação naquele artigo, é importante que esteja ali. É um desafio, porque a ciência muda todo dia e fazer essa inclusão, às vezes, até na primeira revisão do artigo, quando volta dos revisores, é um desafio para nós, porque tem que incluir mais coisas na síntese, mas é uma tendência a deixar o mais atualizado possível, com evidências mais recentes. O idioma aí vai depender, então, dos recursos que a equipe de pesquisa tem, e quando eu digo recursos é tempo, recursos financeiros e recursos humanos, é a influência dos pesquisadores, principalmente. Já li estudos que os pesquisadores contrataram tradutores do idioma para traduzir aqueles estudos que estavam em idiomas que a equipe de pesquisa não conseguia ler, por exemplo, italiano, alemão, chinês, mas no nosso caso, na nossa equipe de pesquisa, a gente trabalha com a fluência dos pesquisadores da equipe. Na nossa equipe, a gente tem pessoas com fluências em português, obviamente, espanhol, inglês e francês. Então, geralmente, são os idiomas que a gente inclui nas nossas metassínteses, e a gente justifica, então, essa questão da fluência dos pesquisadores na redação do artigo. Isso, e Carol, se você me permite, claro. Eu acho que assim, essas decisões todas, a gente tomar com a equipe de pesquisa decisões conscientes, a gente consegue olhar até para as limitações da metassíntese, né? Porque o ideal é que a gente não colocasse limite nem para idiomas, né? Então, dependendo do fenômeno de interesse, eu posso, por exemplo, querer estudar terapias alternativas, e acho que estudos desenvolvidos, por exemplo, na Ásia, né, com um idioma que eu não domino, poderiam trazer excelentes contribuições para a área. Então, isso se torna uma limitação da minha metassíntese, né? Então, há opções, não fazer limites de idiomas e ver o que acontece, até para a gente ver o que a gente perdeu, né? Então, eu costumo, isso que as meninas disseram de namorar, né? É porque eu gosto de testar, né? Se eu não colocar limites de nenhum idioma, quantos estudos eu capturo dessa base de dados? O que vai significar isso como perda de conhecimento produzido por limitação da equipe de pesquisa? Então, acho que a gente tem que olhar mesmo para os recursos que a gente tem, mas ter isso registrado no método. É importante destacar que os estudos brasileiros, hoje em dia, eles não têm essa questão, porque existem a publicação publicada em português, inglês e espanhol.
Então, nossos estudos aparecem em muitas metassínteses do exterior, principalmente quando os autores decidem colocar o limite só em inglês, né? E aí, se está publicado, é claro, em uma revista de alto impacto que aparece ali na base de dados que eles escolheram. Mas é interessante pensar nessa questão, e realmente o que a professora Lucila falou, a gente faz mesmo. Sempre no primeiro momento a gente não coloca limite nenhum, a gente olha a base de dados, a gente entende um pouco dos estudos que estão aparecendo ali, para depois a gente tomar essa decisão consciente, até onde a gente pode ir com o recurso que a gente tem. A próxima etapa, então, é a realização da busca sistematizada e realização da busca manual. Então, nada mais é que o desenvolvimento dessa busca. Então, até esse momento aqui, você tem que descrever as outras etapas no seu protocolo. Como vai ser realizada essa busca, quais são os limites, quais são os critérios. Tem que estar bem definido isso no protocolo e junto com a equipe antes da gente rodar as buscas nas bases de dados. E a gente sintetiza essa busca em um fluxograma, que é o fluxograma Prisma atualizado já, em que a gente coloca todos os dados de todas as etapas que a gente realizou. Então, as bases de dados que a gente utilizou, quantos artigos a gente identificou em cada uma, quantos estudos repetidos tinham nessas bases de dados, porque a gente não faz triagem com estudos repetidos para não perder tempo, otimizar, né, a nossa seleção. E também quantos estudos a gente encontrou de uma busca manual. Essa busca manual, ela vem ser realizada no final, depois que a gente selecionou todos os estudos, fez toda a triagem, que eu vou falar um pouquinho mais, a gente olha nos estudos que a gente selecionou, quais são as citações deles, estudos relacionados a eles, que podem ter passado e não entrado, então, nessa busca dentro das bases de dados. É importante conhecer todas as etapas do fluxograma e sempre registrar essas etapas, porque quando a gente chega lá no final e tem que montar um fluxograma e não anotou nenhum desses dados, a gente se perde. Então, por isso dessa questão da busca sistematizada. A todo momento a gente tem todos esses dados anotados e todas as decisões que a gente vai tomar estão anotadas no protocolo também. Na sequência, a gente tem a leitura e triagem dos artigos. Então, quando a gente faz a busca nas bases de dados, a gente tem um resultado final, um N final, e aí vai variar muito. Nosso grupo de pesquisa, geralmente, a gente tem, assim, uma busca com mais ou menos 1000 artigos ao final. A gente não trabalha com buscas muito pequenas de 100, 50 artigos, 30, porque a gente já percebe que são buscas que estão fragilizadas, que aquela primeira etapa de selecionar as palavras-chave, estruturar a busca, ela está com algumas limitações, algumas falhas. Então, a gente sempre vai discutindo no grupo para a gente conseguir uma busca ampla, mas também sensível. O que seria sensível? Que traga os artigos relacionados à temática, que estejam relacionados à população. E aí, esse total de todas as bases, a gente trabalha com N, de 300 a 1000, mais ou menos a gente trabalha nessa média. A gente utiliza a plataforma Ryan, que é um software que eu acho que vocês conhecem. Se não conhecem, vale a pena fazer os cursos da escola, onde explica toda a etapa dessa plataforma. Essa plataforma nos auxilia. Pegando o resultado da base de dados dessa busca, a gente coloca o resultado lá dentro, e ela faz uma organização dos estudos que a gente encontrou, e, assim, destacando quais são os repetidos para a gente retirar, e também nos auxiliando na leitura de títulos e resumos, que é a triagem propriamente dita. Essa triagem deve ser feita por revisores independentes, porque uma pessoa só fazendo a seleção desses artigos pode dar um viés de seleção. Então, duas pessoas, duas cabeças separadas, de forma independente, selecionam esses artigos, e aí depois há uma discussão dessa seleção. Essa seleção é feita, então, baseada na leitura de títulos e resumos, relacionados com os critérios de inclusão e exclusão. Eu coloquei aqui um print da tela da plataforma, onde a plataforma Ryan nos dá, então, esses gráficos para saber quantos artigos foram excluídos, quantos foram incluídos e quais foram os conflitos entre os revisores. Porque não basta dizer, eu incluí 100 artigos e a Kelly incluiu 100. São os mesmos 100 artigos que a gente incluiu? São os mesmos 100 artigos que a gente excluiu? Isso é a concordância entre os revisores. Esses gráficos nos auxiliam, então, a ver essa concordância, e essa plataforma também nos ajuda a organizar o trabalho, porque ela mostra quantas vezes o colega acessou aquela plataforma,
quanto tempo ele passou fazendo aquele trabalho. Isso também auxilia quando a gente está fazendo uma metassíntese num grupo de pesquisa em onde a gente está orientando um aluno de graduação, a gente consegue ter esse tipo de acompanhamento. E ela faz essa seleção de forma cega, onde o revisor 1, né, a pessoa que está fazendo a primeira seleção, não vê o que o outro fez, né, até o momento que você tira o cegamento e vai fazer essa comparação, é quando você terminou a triagem. Essa plataforma é fantástica, porque ela dá para a gente fazer um rastreamento de quanto tempo um revisor 1 ou 2 levou para fazer a triagem, né? Quando que ele acessou, a gente tem uma síntese do trabalho. Por que isso é importante? A gente vai aprendendo até para fazer um cronograma de atividades de desenvolvimento de um estudo de revisão, né? Às vezes a gente pode ficar 3 meses, né? Fazendo as buscas, por exemplo, e a gente vai ficar, às vezes, mais 3 meses para fazer a triagem. Né? Então, isso é importante, né, Carol? É importante esse planejamento de tempo de triagem. A gente também, às vezes, precisa fazer a busca para saber mais ou menos quantos artigos tem e definir. Não é uma tarefa fácil, tem que se ler com cuidado, né, porque é uma etapa importante, a seleção dos artigos que vão ser incluídos na revisão, e também vai depender de outras características da equipe. Eu já tenho experiência com leitura e triagem, tem influência nos idiomas que estão ali, né? Porque às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade, tá no nível intermediário de inglês, então demora um pouco mais para ler. Então a gente tem que considerar todas essas questões. A plataforma também ajuda a gente a identificar, aqui no cantinho esquerdo tem um quadradinho onde ela fala quantos artigos ainda não foram triados, quantos foram incluídos, quantos foram excluídos, quantos artigos estão em conflitos entre as seleções. Ela passou por constantes atualizações nos últimos anos, e essa até é uma interface mais antiga que quando a gente realizou a triagem da minha revisão. Agora ela tem mais funcionalidades, como o botão de dúvida já fica com outra cor, antes a gente tinha que colocar uma etiqueta. A gente pode excluir colocando etiquetas de motivos de exclusão, que aí depois a gente pode colocar esses motivos dentro do fluxograma Prisma, que é importante para o leitor saber porque aqueles artigos não estavam se encaixando na sua temática. Então, tem diversas funcionalidades. Recomendo que todos façam curso da biblioteca ou da escola quando tiver, tem diversos tutoriais no site da biblioteca sobre a plataforma, e o melhor, que é de graça. Então, assim, auxilia bastante. Isso, a gente sempre fala mesmo que o Ryan veio para ajudar a gente. Então, vamos explorar isso, né? E para aqueles que aqui estão e que são supervisores, orientadores, também é uma excelente ferramenta, porque você pode acompanhar o processo de trabalho e muitas discrepâncias entre os dois pesquisadores, acende a luzinha vermelha, que os critérios de elegibilidade não estão claros. Precisa recuar, precisa deixar claro, então é uma ferramenta de gestão. Exatamente. E aí, a última etapa dessa fase, dessa segunda fase, é também utilizar-se de gerenciador de referências para organizar esses estudos que vão ser incluídos. Existem diversos gerenciadores de referência. Eu, particularmente, tenho experiência com EndNote e Mendeley, acho ferramentas fantásticas. Acredito que vá mais da questão de familiarização com cada uma, e uma questão de perfil, de como você gosta de trabalhar. Eu prefiro o Mendeley na questão de citação e organização das referências que já estão triadas e selecionadas e que vão ser incluídas na metassíntese. Porém, é algo de uma seleção individual, ambas são excelentes e têm funcionalidades semelhantes, então também aqui destaco para vocês utilizarem, buscarem os cursos. Na USP, nós, alunos da USP, durante o desenvolvimento das revisões, podemos fazer um cadastro com o e-mail USP, temos algumas funcionalidades a mais do que a versão grátis, então é importante que vocês familiarizem com essas plataformas, esses softwares, e utilizem bastante. Quando a gente pensa numa revisão, por exemplo, como a minha do doutorado, que incluiu mais ou menos 30 artigos, vocês pensam que eu tinha então que manejar 30 referências só na seção de resultados. Então, o Mendeley me ajudou muito nessa questão de citação, organização, tem o PDF lá disponível, e mais as referências das outras partes da metassíntese, como introdução, método, discussão.
para vocês verem que as ferramentas, as tecnologias vêm para nos ajudar e vêm para ficar mesmo. Certo, então, a Ana Carolina conversou com vocês sobre todas as etapas, né, que a gente chega até o momento, a gente faz a busca, a gente define primeiramente a nossa questão de pesquisa, define nosso objetivo, coloca a nossa questão de pesquisa dentro de um acrônimo, né, que a gente citou como exemplo aqui, a SPIDER, e a gente faz todo o processo de busca, triagem, a gente chega num N, né, a gente chega num N final, de incluídos. Então, ela citou o exemplo dela que foi 30 estudos incluídos, né? E agora, né? O que eu vou fazer com esses 30 estudos incluídos, né? Então, agora a gente vai dar a sequência na etapa de avaliação desses artigos selecionados, porque não basta eu incluir eles, eu preciso avaliar que qualidade de evidência, que qualidade de estudo eu estou incluindo dentro dessa minha revisão. Como a gente falou, a professora Lucila muito bem falou no início, a síntese de pesquisa qualitativa, que é a metassíntese, ela vem sendo cada vez mais utilizada para decisões da prática, para decisões clínicas. Antigamente a gente tinha, né, uma valorização das evidências quantitativas, hoje isso tem mudado muito, então cada vez mais a gente tem usado a pesquisa qualitativa para informar evidências para a prática. E é preciso que a gente informe ao nosso leitor, ao nosso público, né, que vai ler as evidências da nossa revisão, qual a qualidade dessa evidência que eu estou incluindo? Como que é a confiabilidade que eu posso depositar nos resultados dessa revisão? Isso é muito influenciado pela qualidade desses estudos incluídos. Então, a próxima etapa, de acordo com o método da metassíntese, é a gente fazer a avaliação desses estudos incluídos. Então, eu tenho 30 estudos incluídos, eu vou fazer a avaliação da qualidade dos 30 estudos incluídos. Eu tenho 20 estudos incluídos, eu vou fazer a avaliação da qualidade dos 20 estudos incluídos. E ela, então, como eu já reforcei para vocês, ela auxilia o leitor a avaliar a credibilidade dessas conclusões e permite que os tomadores de decisões, eles entendam a transferibilidade dessas descobertas. Como que a gente faz essa avaliação da qualidade? Ela é feita a partir de avaliações, ferramentas estruturadas, que tem o objetivo de avaliar o rigor dessa pesquisa, né? O rigor do método, dos resultados. E quando a gente faz um processo ele é inadequado, eu subestimo, eu superestimo a qualidade desses estudos, né? Então, isso não fornece uma síntese fidedigna, confiável para o nosso leitor. E não há consenso sobre a necessidade, o mérito, ou qual a ferramenta que ela é mais abordada, qual é a mais adequada, né, para fazer essa avaliação. Atualmente, a gente tem algumas disponíveis. Vou comentar com vocês aqui as mais utilizadas. A gente tem algumas, na verdade, são muitas ferramentas disponíveis. Em uma revisão, pode até passar, Carol, por favor. Em uma revisão que foi publicada no ano de 2018, ela identificou que a gente tinha 133 ferramentas disponíveis para fazer a avaliação da qualidade. Obviamente, a gente tem algumas que são mais utilizadas, né, mas existe um universo muito grande, né? Então, a gente tem que ter uma criticidade, ter um grupo de pesquisa que vai nos auxiliar a tomar a decisão de qual a melhor ferramenta para a gente avaliar a qualidade desses estudos que a gente está incluindo. Então, existe um alto número. Pode voltar só um pouquinho? Existe, então, um alto número de ferramentas, né, como eu comentei com vocês. Isso é mais difícil até para os pesquisadores mais experientes, né? Então, a importância de ter um grupo de pesquisa que te auxilie a identificar qual a melhor ferramenta para a gente avaliar, então, a qualidade desses estudos. Pode passar, cara. E eu trago aqui para vocês nessa tela agora as 3 ferramentas mais utilizadas. Particularmente no nosso grupo, a gente utiliza essa do meio, que é o CASP. Ela é uma ferramenta amplamente utilizada, ela é composta por 10 questões, e a gente utiliza ela dentro das nossas metassíntese. No entanto, tem essas outras 2 também que são amplamente utilizadas, que é o da Joanna Briggs. Acredito que a grande maioria de vocês aqui devem conhecer as pesquisas, né, os guidelines da Joanna Briggs, que ela é um instituto, né, de pesquisa qualitativa muito tradicional em publicar guidelines, não só para revisões qualitativas, mas para escopo, integrativa também, acredito que eles têm guideline. Revisão sistemática também, eles têm muita tradição. Então, eles têm uma ferramenta disponível, inclusive eles têm até um software que é possível aplicar a ferramenta, que ele chama CARI. É um software, acredito que ele não sei falar o valor para vocês, mas ele não é gratuito. E aí vocês podem avaliar baseado dentro desse software, usando o guideline deles, a ferramenta deles. E tem o Corec também. O Corec também acredito que seja de conhecimento da grande maioria, porque eles são muito utilizados em revistas nacionais e internacionais. Para a gente, quando a gente vai submeter nossos artigos qualitativos, quem é pesquisador qualitativo aqui deve conhecer.
o COREC, que é um guideline da Rede Equator, que a gente utiliza para colocar nossas pesquisas qualitativas, né? Para mostrar que a gente reportou todos os itens dos nossos estudos originais. Então, atualmente, os mais utilizados são esses. Como eu reforcei para vocês, o que a gente utiliza mais, por ele ser uma ferramenta mais simples, mais curta, porém completa, é o CASP. Pode passar, por favor, Carol? E o que é importante eu dizer para vocês em relação ao CASP também? Eu vou mostrar para vocês, posteriormente, mais ao final da minha fala, que o CASP ele é uma importante ferramenta que até a gente tem que mostrar ela numa tabela. Existe um ENTREC, que eu vou comentar com vocês logo a seguir, que ele fala que a gente tem que, além da gente fazer a avaliação da qualidade, a gente tem que mostrar para o leitor. Não adianta só eu fazer a avaliação da qualidade e ocultar esses dados. Então, a gente tem que mostrar para o leitor. A gente faz uma tabela e mostra para o leitor a avaliação do CASP. Geralmente, no nosso grupo de pesquisa, como uma forma de empregar mais rigor, né, e não ser uma revisão arbitrária, a gente faz a avaliação do CASP de forma dupla. E quando há divergência, por exemplo, um revisor, é uma revisão dupla e cega, cada um fazendo o seu independente. Quando a gente vai discutir, se houver divergência, para esse item desse artigo eu coloquei que ele não reportou, e houver uma divergência que ele reportou, a gente conversa com o terceiro revisor. Então, é uma revisão também, para ser rigorosa, que é feita em dupla, e com a consulta de um terceiro revisor, caso tenha alguma divergência. Feito isso, então, né, feito todas essas etapas, feita a avaliação da qualidade desses estudos, desses estudos originais que a gente está incluindo na metassíntese, a gente precisa mostrar quais são esses estudos para o leitor, né? A gente vai fazer uma extração, como a gente vai fazer essa análise. Existem algumas formas da gente construir uma tabela, né, de caracterização dos estudos. E eu trago para vocês aqui nessa tela o exemplo da tabela da metassíntese da Ana Carolina, do doutorado dela, que a gente priorizou. Na verdade, existem até, recentemente, a JAN publicou, a Journal of Advanced Nurse, que ela publica muitos estudos de método, muito interessantes, né, que é uma revista que vale muito a pena vocês seguirem para acompanharem os números delas. Ela publicou uma tabela que é muito interessante e ela fornece, mas ela é mais voltada para scope e review. Especificamente o título dela, do artigo, ele é para scope, mas ele fornece alguma estrutura de como a gente tem que construir uma tabela quando a gente está fazendo uma síntese de evidências, né? Então, nesse da Ana Carolina, a gente colocou o autor, colocou o país, colocou o objetivo desse estudo, qual que é o design, o método de coleta, que doença crônica, né? Considerando que ela incluiu todas as doenças crônicas da infância, né? Então, a gente precisava mostrar para o leitor que tipo de doença crônica era essa, né? E os participantes, quem era? Era a sua família, era adolescente, era a família, era o adolescente, era o pai, era a mãe, quem era essa família, né? Então, a gente priorizou por dessa forma. Então, a gente faz a extração desses dados e coloca na tabela de caracterização. Geralmente, essa é uma das tabelas que elas são mais iniciais, que a gente apresenta logo no início do nosso resultado, né? Junto ali com a tabela do CASP, que eu falei para vocês agora há pouco. Então, a gente mostra aí uma caracterização desses estudos incluídos, né? Dos 30 estudos incluídos. Às vezes, essa tabela de caracterização, ela ocupa muitas laudas, né, muitas páginas, porque é uma tabela que vai todos os estudos. Tem revista que aceita você colocar a tabela, outras não. Por exemplo, na da Ana Carolina, a gente pôde colocar dentro do artigo. Na minha metassíntese, a gente precisou colocar como arquivo suplementar, porque, infelizmente, não tinha espaço para colocar. Então, mas, de forma geral, é importante que a gente coloque dentro do artigo, para que o leitor tenha acesso dentro do PDF. Pode passar? E existem outras formas também da gente apresentar para o leitor essa caracterização desses estudos que a gente está colocando, né? Que é através das figuras. Como a gente tem aqui essa figura do artigo da Ana Carolina, que ela colocou o ano, colocou de onde, que país que esses estudos eram, colocou a questão da amostra. Então, são formas criativas também de mostrar para o leitor, né? Essa caracterização. Então, cabe ao pesquisador tomar a decisão de qual que é a melhor estratégia que ele quer. Mas é sempre importante, então, a gente ter uma tabela ou uma figura que caracterize, né? Mostre de onde que estão vindo essas evidências que você está incluindo na sua pesquisa, na sua metassíntese. Pode passar, por favor. Feito isso, então, né? Então, a gente fez a caracterização desses estudos, né?
Agora, então, a gente vai passar para a próxima etapa, que na verdade ela é próxima, mas elas estão juntas, que é a extração e análise dos dados, que agora a gente vai fazer a análise desses dados em si, desses resultados, desses estudos que a gente incluiu, né? Então, se eu estou falando que eu quero mostrar para o meu leitor a experiência da qualidade de vida, a experiência da esperança, eu preciso mostrar, então, a experiência da esperança. Mas como que eu faço a análise de dados, né? Em estudo qualitativo, a gente tem diversas formas, né? Nossas pesquisas originais, a gente usa análise temática, tem pesquisadores que usam análise de conteúdo, e dentro da metassíntese, da síntese de evidência qualitativa, a gente tem uma forma que a gente chama de síntese temática, que é uma abordagem de Thomas e Hardy, que é esses autores que estão aí no rodapé, e ele estrutura para a gente algumas etapas que a gente tem que percorrer quando a gente vai desenvolver uma análise de dados de uma revisão qualitativa. Então, ela é composta por 3. A primeira etapa, então, a gente faz uma codificação de linha por linha. Aquela codificação que a gente faz tradicionalmente dentro da pesquisa qualitativa, né? Na análise temática ou análise de conteúdo também. A gente faz uma codificação, identificando o significado e conteúdo. Importante, essa codificação, ela pode ser feita tanto de forma manual, uma forma mais tradicional, que a pesquisa qualitativa ainda tem muitos pesquisadores que priorizam fazer a análise manual, e também ela pode ser feita por software. No nosso grupo, particularmente, as nossas primeiras metassínteses, a gente utilizava a análise manual, codificação manual, e atualmente a gente já tem utilizado, nas últimas metassínteses, feito a análise a partir do programa. Particularmente, a gente usa o MaxQDA, mas a gente sabe que existem outros disponíveis, NVivo, existem outros. O MaxQDA a gente utiliza porque é uma ferramenta que tem uma interface muito boa, e também uma versão dela é gratuita. Então, a gente prioriza por utilizar ela. O que é importante, às vezes, a gente pensar? Que o software, ele só fornece para a gente uma estrutura, uma organização dos códigos, mas ele não faz o processo de interpretação pelo pesquisador. O processo de interpretação, ele é feito pelo pesquisador. O software só vai te organizar os códigos para você, para facilitar a sua análise e a sua interpretação. Mas em nenhum momento ele vai fazer para você. Então, é muito importante o pesquisador ter sempre isso em mente, né? Porque às vezes a gente ainda tem alguns pesquisadores tradicionais que têm uma forma de resistência a utilizar o software, mas o software, ele é bom porque ele é muito prático para a gente nesse sentido de organizar. Então, feita essa primeira etapa da análise, que é a codificação, né, manual ou por software, a gente elabora, então, os temas descritivos, né? A gente primeiro organiza esses códigos, a gente vai organizando ele. Thomas e Hardy fala de uma estrutura em árvore, ou seja, eu uno códigos menores com códigos de hierarquia maior, vou subindo os degraus da interpretação, né? Então, eu vou unindo códigos, eles sobem de hierarquia, e eu uno esses códigos de hierarquia maior e vou construir temas descritivos. O que é um tema descritivo? Ele é um tema que ele ainda tem pouca interpretação, ele ainda está muito próximo do próprio resultado do estudo original. Porque, como a professora Lucila falou anteriormente, a metassíntese, ela fornece uma nova interpretação, mas essa segunda etapa ainda da análise, ela ainda está de forma descritiva, ela só está descrevendo, ela ainda não está fornecendo essa nova interpretação. E é nessa terceira etapa, no terceiro passo da análise de Thomas e Hardy, que a gente faz essa nova interpretação, que a gente une os temas descritivos para formar temas analíticos, e esses temas analíticos são essa nova interpretação. Então, que ele vai além desse conteúdo originais dos temas descritivos. Às vezes podem me perguntar, mas quantos temas descritivos, quantos temas analíticos? Isso é uma pergunta que não tem resposta, porque isso é os seus dados que vai te guiar. Às vezes a gente tem, dentro da nossa metassíntese, a gente cria temas descritivos e a gente identifica só um tema analítico, a gente consegue partir para uma interpretação, tem outros que a gente consegue, e então a resposta é de acordo com o seu fenômeno de interesse, de acordo com a interpretação do grupo de pesquisa do pesquisador. Pode passar, Carol, por favor? Então, existem também formas da gente mostrar de forma visual, didática e até criativa para o leitor, né, para os pesquisadores, né, para quando a gente vai disseminar a nossa pesquisa aí, qual que é essa nova interpretação da nossa metassíntese, né? Particularmente dentro do nosso grupo, a gente gosta muito de privilegiar o uso de figuras, porque é uma forma, como eu disse, criativa de mostrar essa nova interpretação, né? Então, aqui, da direita, né, na minha direita aqui, está a da minha metassíntese, que eu mostro a nova interpretação que eu trouxe da experiência da qualidade de vida desses estudos, né, que eu incluí dentro da minha metassíntese. No da esquerda, aqui na minha tela à esquerda,
mostra o da Ana Carolina, né? Qual que é a interpretação dessa experiência, essa nova interpretação que a metassíntese dela fornece sobre a experiência da esperança dessas famílias de crianças com doença crônica. Existem evidências, já existiam evidências prévias, mas a metassíntese dela trouxe essa esperança familiar, trouxe que a esperança está interligada, né? Que a influência de um membro da família influencia dentro do outro. Então, essa é a nova interpretação, e a figura, ela sintetiza de forma muito visual essa interpretação. Pode passar? E quando a gente chega ao final, mas não... Essa é uma etapa, assim, que é o final, mas ela também é concomitante ela guia muito todo o nosso percurso, né? No desenvolvimento da metassíntese, que é a gente aplicar o NTREC. O que é o NTREC? O NTREC, ele é um guideline como o COREC. Por exemplo, quando a gente vai submeter nossos estudos originais, a gente não tem que dizer, olha, eu reportei isso, de acordo com o COREC eu tinha que reportar isso, isso. Então, eu reportei isso em tal página, em tal... E o NTREC, ele é a mesma coisa. Então, a gente é uma ferramenta, um guideline, que fornece para a gente uma estrutura do que uma metassíntese, uma síntese de evidência qualitativa, ela tem que ter. Ele foi criado, então, ele tem 21 questões, e ele também é da rede Equator. Da Equator. Pode passar, Carol? Acho que no próximo slide tem todos os domínios dele. E aqui eu trago para vocês os 5 domínios que ele tem, que o NTREC, ele foi desenvolvido. Ele tem o domínio da introdução, métodos e metodologia, pesquisa e seleção da literatura, avaliação e síntese dos achados. Pode passar que eu vou mostrar para vocês com detalhe no próximo tabela. Aqui eu trago para vocês as 21 questões. Então, dentro da minha metassíntese, eu tenho que dizer para o meu leitor, mostrar qual que é o meu objetivo, qual que é o meu método de síntese, como que foi a minha abordagem de busca, os meus critérios de inclusão, foram todas as etapas que a gente foi conversando com vocês ao longo dessa apresentação. Percebam para vocês verem. Foram todas as etapas que a Ana Carolina trouxe de forma detalhada, as fontes de busca, onde que foi, que bases são essas, como que foi feito a triagem, né? A gente colocou que a gente usa o Ryan, faz em dupla. Então, tudo isso o pesquisador tem que reportar dentro do método dele. A característica desses estudos que eu conversei com vocês, então é importante você informar ao seu leitor de onde são esses estudos, qual é o contexto geográfico, mas são contextos mais geográficos, mais de país desenvolvido, quanto isso é aplicável no meu contexto de país subdesenvolvido. Então, é muito importante a gente trazer e informar o leitor. Como que foi a seleção desses resultados, como que eu fiz a análise, a avaliação da qualidade. Percebam que a gente tem 4 questões de avaliação da qualidade, que é ali que eu comentei com vocês, tem o CASP, Jonah Briggs, Corec, como que foi feito, quais são os itens a gente coloca tudo isso no método. Quais são os itens que tem no CASP, como foi feito o processo, foi processo em dupla, não foi em dupla, qual é o resultado, lembra que eu comentei com vocês que a gente tem que mostrar uma tabela mostrando para o leitor qual que é a avaliação, qual que é a qualidade desses estudos incluídos. Então, a gente monta uma tabela e mostra o resultado desse CASP ou do outro instrumento que for que vocês estiverem sendo usado na revisão de vocês. A extração de dados, que eu mostrei para vocês. Software, você usou software, você fez manual de uma forma mais tradicional. Qual o número de revisores? É importante a gente colocar. Por exemplo, eu esqueci de comentar com vocês, mas no nosso grupo de pesquisa, a análise dos dados a gente sempre faz em dupla também. A gente faz todo o processo em dupla. E, além disso, o processo de desenvolvimento dos temas descritivos e analíticos, a gente sempre faz com o grupo de pesquisa. A gente nunca faz de forma em dupla só. A gente sempre discute com a orientadora e o corpo de autores que está dentro da revisão, do desenvolvimento da revisão. Então, nunca é um processo arbitrário individual. Então, é sempre um processo muito construído de forma conjunta, dialogada e discursiva. A codificação, como foi, a comparação, a derivação desses temas, né? Eu mostrei para vocês, falei para vocês da análise de síntese temática. Então, é importante a gente mostrar quotations. O que é esses quotations? É eu mostrar fragmentos das pesquisas originais que fundamentam essa interpretação nova que eu estou trazendo. Tá? Então, a Ana Carolina fez uma nova interpretação a partir da revisão dela, que ela mostrou que a esperança ela é uma esperança familiar, que ela é influenciada pelos membros da família. Então, eu trago alguns quotations que vai me fundamentar, que vai ajudar o leitor a identificar esse meu achado, né? Eu trago algumas
esses cotextos, eles fornecem rigor, mostra para o leitor que você não tomou decisões precipitadas ou arbitrárias, né? Mostra que realmente você está fundamentado mesmo, que você fez uma análise rigorosa e que os seus dados, os seus temas identificados, eles realmente são derivados do conjunto de estudos incluídos. E a síntese também final, que é a construção do resultado, né, dessa nova interpretação, né, da sua metassíntese. Pode passar, Carolina, por favor? E aí, como considerações finais, eu passo a palavra à Carol, para finalizar. Tem uma pergunta aqui da Milena, só para ficar claro, a questão da interpretação, os estudos, então, originais, eles já trazem seus resultados interpretados. Então, a interpretação da metassíntese vai além daquela interpretação do estudo original, porque ela é um conjunto de interpretações. Como a professora Lucila já falou, então vai ser um conjunto de resultados de diversas disciplinas, lentes interpretativas, contextos, e a partir desse conjunto de resultados, a gente faz uma nova interpretação que vai além daquilo que está só ali. Então, não tem como dizer que não tem interpretação dos outros autores dentro do nosso resultado, porque aquele resultado que você está interpretando já foi interpretado. Então, ele não vem um resultado que a gente fala direto... Ingênuo, né? Não é um resumo, né? Não é um resumo dos estudos, tá? E ele também não traz só a entrevista ali sem interpretação, por exemplo. Ele já trouxe um dado interpretado, já tem, às vezes, categorias, temas. Inclusive, na minha metassíntese de doutorado, eu coloquei naquela tabela de caracterização os objetivos de cada estudo, porque nem todos os estudos, eles tinham como objetivo principal a esperança. Só uma parte do resultado era sobre esperança, e eu usava só aquela parte que estava interpretada para aquele fenômeno. E aí, o conjunto desses resultados dos vários estudos me traz um conjunto de dados que eu vou trabalhar numa nova interpretação, com um conjunto de dados já interpretado. Ficou claro? Acho que ficou perfeito, tá certo. Então, só para destacar também, devido ao nosso tempo, antes de eu falar sobre as considerações finais, é que existe uma ferramenta chamada Grade Sequal, que avalia a confiança desses achados e dessa síntese qualitativa. Hoje nós não vamos nos aprofundar nessa questão devido ao tempo, porque é só uma introdução, essa questão da metassíntese, mas para que vocês saibam, e depois no final, chama Grade Sequal. A gente vai anotar aqui já no chat para vocês. Então, para que vocês saibam, a gente vai passar algumas referências para vocês aqui ao final do nosso grupo. Vocês podem ler, lá tem todas essas questões metodológicas, todas essas ferramentas e as citações. Então, para finalizar, eu gostaria de destacar... Carol, só para fazer um gancho aí, não é mandatório avaliar a confiança dos resultados, tá? As etapas mandatórias do desenvolvimento da metassíntese são as que foram apresentadas para vocês. Exatamente. Mas é desejável que se avalie a confiança dos achados, porque isso é mais uma apresentação do rigor, né? E acho que isso guia todo o processo de produção desse conhecimento novo, né, das discussões. E gosto bastante de dar um exemplo, que às vezes a gente se apaixona por determinados estudos, né? Às vezes a gente gosta de determinado estudo. E os resultados que ele contribui ali no nosso processo da revisão, ele aparece às vezes num único estudo. Então, que força tem aquele achado, né? Aquele artigo no conjunto do achado do novo conhecimento que eu estou produzindo, tá? Então, a contribuição de um único estudo para um tema da minha metassíntese demonstra a fragilidade do processo analítico. É muito tranquilo de avaliar os achados de uma metassíntese a partir da confiança daqueles resultados. Então, é desejável, tá? E em algumas situações que a gente, às vezes por tempo também, por manejo de tempo, decidiu não avaliar a confiança nos resultados, eu me arrependi. Tá? Então, hoje, quer fazer metassíntese? Inclui a avaliação da qualidade dos achados. E para finalizar, então, eu gostaria de deixar aqui que a metassíntese não é somente uma síntese de estudos qualitativos. Então, quando a gente pensa na palavra síntese, ela vai além, né? Porque a palavra síntese vem dessa questão de construir um novo conhecimento, e não só de resumir, é trazer essa nova interpretação.
ela sempre deve agregar esse novo conhecimento à literatura, e é importante a gente aplicar o rigor no método, utilizando as ferramentas para a construção da estratégia de busca, para avaliação da construção da nossa síntese, essa questão da confiança que a professora falou, da avaliação da confiança pelos achados do ser qual, que vocês podem se aprofundar depois com o tempo. Sempre o olhar crítico dos pesquisadores, né, nessa questão das decisões, da construção do protocolo, de ter uma equipe trabalhando de forma independente, depois discutindo todas as etapas também. Utilizar esse checklist que a gente falou, de avaliação da qualidade, ou até mesmo o ENTREC, que é essa questão de construir a síntese, e dessa forma, você consegue descrever o rigor aplicado na metassíntese, porque o que a gente sempre destaca é, não se pode só fazer o rigor e não descrevê-lo. A gente tem que fazer as etapas com rigor e também descrever, para que o leitor tenha acesso e consiga avaliar o rigor que você aplicou ali na construção. E também, como pesquisadores, nós vivenciamos diversos desafios, principalmente relacionados aos recursos humanos, recursos de tempo, financeiros. Esses desafios vão no dia a dia e cada vez mais nós, como grupo, nos sentimos fortalecidos dessas decisões serem discutidas, da gente acessar a literatura, ler sobre as evidências do método, né, de conhecer sobre metassíntese, porque a gente vai avançando na construção das revisões. E para isso eu gostaria de mostrar para vocês aqui, para finalizar, algumas das nossas metassínteses publicadas. A que a gente comentou aqui, relacionada ao mestrado da Riquelme, essa é a primeira, que é a experiência da qualidade de vida, né, em sobreviventes do câncer, e aqui a minha metassíntese relacionada à experiência da esperança de famílias de crianças e adolescentes com doenças crônicas. Só pelo título vocês podem ver que nós utilizamos nomenclaturas diferentes para cada metassíntese, destacando aquela questão que a professora Lucila falou, metassínteses publicadas em revistas de alto impacto, revistas prestigiosas. Temos outras do grupo também, metassínteses relacionadas ao luto, metassínteses relacionadas a cuidado paliativo em adultos com câncer, metassínteses relacionadas aqui também, de novo, ao luto e espiritualidade, e metassínteses publicadas no Brasil, que foram as primeiras metassínteses do grupo. Então, se vocês compararem até a nossa forma de escrita e colocar ali na síntese todas as descrições de rigor estão diferentes, porque a gente foi avançando como grupo na construção. As buscas estão com anos completos, já tem várias formas, não tem avaliação da qualidade, dos achados, a gente pode ver a evolução, que eu acho que é assim que tem que ser, né? A gente aprende todo dia, a gente troca experiência com outros grupos que são referências no desenvolvimento de métodos de síntese de conhecimento, e a gente cresce junto. Com certeza. E aqui algumas referências que a gente usou para essa apresentação. Nós queremos agradecer, estamos aqui disponíveis se vocês tiverem alguma dúvida. Como a professora Lucila falou, essa apresentação vai estar no YouTube, mas se quiserem acessar qualquer uma dessas publicações, é só ir no Lattes da professora Lucila, no meu ou da Riquelme, que vocês conseguem encontrar as publicações do grupo relacionadas à metassíntese. Muito obrigada pela oportunidade. Não sei se a Riquelme quer falar algo, complementar. Agradecer também a oportunidade, né, desse momento de estar aqui com tantas pessoas falando sobre esse assunto, né, que a gente gosta tanto. Eu também agradeço, né, agradeço a oportunidade da gente compartilhar a nossa experiência e nos colocamos à disposição. Lília, por favor, transmita, né, em nome da professora Renata Carina Reis, né, os nossos agradecimentos pela oportunidade. Muito obrigada. Pode deixar, eu falo sim, eu que agradeço. Obrigada, Ana Carolina e Riquelme, mais uma vez. Obrigada. E até a próxima. Até. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada.